Após a fase de identificação de oportunidades e ideação, a Anitta prepara-se para transformar a sua ideia num negócio e começa, como em qualquer processo de criação, por lhe dar alma. As perguntas sucedem-se em catadupa, os cenários tomam forma, erguem-se e caem como castelos de cartas. E a primeira pergunta a que dá resposta é: porquê? Qual é o propósito? Num processo que parece seguir à velocidade de um caracol, a Anitta define a sua visão, os princípios e valores e começa a desenhar os seus objetivos estratégicos. E inicia um processo de imersão e transformação para entender a fundo o seu público-alvo, para lhe conhecer motivações, desejos, vontades, necessidades, para saber que barreiras ou resistência terá de ultrapassar para o conquistar. Num turvelinho de dados e informação, de instinto e pragmatismo, a Anitta desenrola o novelo até chegar à essência da sua marca, a promessa que faz ao seu consumidor o que a distingue de tantas e tantas outras marcas e ideias de negócio. E molda a identidade que vai dar vida a essa proposta de valor, dotando-a de personalidade, de tom de voz, de gostos e preferências, de imagem. Neste episódio da série Anitta Empreendedora, procuramos abordar os pontos mais relevantes a considerar para a definição do posicionamento e marca. Prontas? Nós devíamos fazer aqui um ponto de situação com a Ana para ver se ela já passou a fase anterior, depois do nosso episódio, e se está pronta para o seu posicionamento e marca. Tinha pensado nisso. Claro que está. Mas a parte do andamos a caracol adapta-se mesmo bem. Eu acho que é muito difícil tomar certas decisões no início, não é? Porque parece que a pessoa se vai comprometer para a vida com algo, como se fosse um casamento, sendo que não conheces muito bem a pessoa com quem te vais casar, no caso, o negócio. E eu acho que isso mete muito medo, portanto temos que desmistificar aqui um bocadinho e dizer desde já que tudo bem que pode ser um casamento, mas é mais que o conceito de empreendedorismo, porque o noivo ou noiva pode ir melhorando sempre, contrariamente ao que eventualmente, enquanto nós não podemos mudar os maridos, nós podemos mudar o nosso negócio. Isso é uma vantagem muito grande. Isso faz exatamente parte do processo. E falamos no programa anterior sobre este processo iterativo. Avançamos, damos passos em frente, voltamos atrás, em que vamos construindo, mas não é um processo tão linear como seguir umas instruções e umas orientações e chegar ao final, depois de responder às questões todas e ter o posicionamento ou ter a marca terminadas. Eu acho que é um processo de conhecimento, um processo criativo, obviamente, mas que vai implicar muitas tomadas de decisões, não é? Muitas escolhas. Vou por aqui, não vou por ali. Vou abordar este segmento do público-alvo, não vou abordar aquele. Vou tentar focar neste ponto de diferença ou naquele. E, portanto, vou criar esta marca com esta personalidade, com este território visual, com este tom de voz ou com outro. É tudo uma questão de escolhas em que eu volto ao ponto central, que para mim continua a fazer sentido, que é conhecer muito bem o público-alvo potencial da minha ideia de negócio e a partir daí fazer, não é, o processo de o que é relevante para ele, o que é que vai motivar, o que é que vai atrair, quer em termos da ideia, não é, quer em termos da proposta de valor, quer em termos de que personalidade é que vai ter mais impacto também com este público-alvo. E começa, não é? E o processo de escolhas começa aí, claramente. Sim, e porque também tens um momento em que, pelo menos eu falo por mim, como estavas bem a dizer, definir qual é que é o público-alvo, vamos para A e não para B. Mas apetece chegar a todos. Apetece que o teu produto ou o teu negócio chega a todos. E como é que é, ou seja, ainda por cima, se estás a desenvolver algo que é uma ideia tua e que te parece que é fantástica, porque é que todo o ser humano que está na face da Terra vai também querer ter isto. Portanto, como é que é possível
eu tenho que estar a definir. Não faz sentido ter que definir. Claro, não é? Toda a gente vai comprar e toda a gente vai falar bem e toda a gente vai tornar-se leal e nunca mais vai viver sem a tua marca e sem o teu produto. É um sonho, não é? Não é possível, não é realista. Há aqui, eu diria que, dois desafios quando se passa nesta fase. Um é sabermos exatamente quais são aquelas pessoas que realmente vão ser suficientes, vão ser significativas, vão realmente querer o nosso produto. E depois, por outro lado, o outro desafio é não nos confundirmos a nós próprios com a nossa marca. Ou ao contrário, não confundirmos a nossa marca connosco. Em termos dos nossos gostos, em termos da nossa personalidade, em termos do nosso tom de voz. Eu acho que esses são os grandes desafios que numa fase inicial nós temos tendência a confundir, se calhar. E pode acontecer que o público-alvo, em termos de segmento para o qual se desenha a proposta, seja muito parecido connosco, porque se calhar a necessidade ou a oportunidade surgiu connosco, com base numa necessidade que nós tínhamos, numa vontade que nós tínhamos, enquanto consumidores. Pode coincidir, mas na maior parte das vezes isso não acontece. Okay? E há aqui um trabalho de imersão, de conhecimento de consumidor, que é muito importante fazer. Agora, os processos de segmentação e de pesquisa de mercado e de consumidor estão numa fase também de revolução. Mas quando eu comecei era tudo muito à base de focus groups. Tu reunias uma série de grupos de consumidores, fazias uma segmentação. Não é? Exato. Uma sala com um espelho só numa direção, não é? Com a visibilidade só numa direção. Qual espetáculo de voyeurismo. Mas passava muito por, ok, esta idade, este género, este estado civil, este extrato social, este tipo de gosto, este tipo de consumo, não é? Passava muito por aí e depois tu ias tentando conhecer. Obviamente que tens de fazer uma leitura objetiva, porque há sempre influências, não é? Há sempre um certo enviesamento, porque tens uma série de pessoas fechadas numa sala e todas conscientes daquilo que estão a dizer e do que os outros vão achar daquilo que estão a dizer, não é? E, portanto, há uma série de condicionantes aí. Mas havia uma ferramenta que eu achava maravilhosa, que eram os shop-alongs, em que era passar tempo em casa ou acompanhar o consumidor quando ia fazer as compras, ok? E observar o processo. E há uma altura em que aquilo se torna realmente automático, não é? Porque tens uma fase inicial de desconforto e de, ok, vou ter cuidado com aquilo que faço, mas depois há uma parte de automatismos que vêm ao de cima que são super interessantes para se conhecer. E havia outra ferramenta também muito interessante, que era os consumidores terem um jornal, ter um diário em que iam registando o seu dia-a-dia e daí tu ias retirar uma série de insights. Eu desde que deixei a Procter, ainda quando estava noutra empresa cá, ainda fiz alguns focus groups e com alguns dos clientes faço focus groups, mas quando faço com clientes que não têm esses recursos, como startups, por exemplo, que não têm essa forma de operar e de conhecer o seu consumidor final, faço um bocadinho de stalker, vou pesquisar comportamentos e tendências e vou criando personas com base no que vou encontrando de comportamentos mais ou menos estabelecidos, de pessoas que vou encontrando, pessoas que conheço melhor, ou grupos que estão mais estudados e que encontro informação disponível online e vais construindo, não é? Tu vais chegando a um ponto em que tu tens ali quase uma persona. Eu tenho dificuldade em trabalhar com uma persona porque acho que é bastante artificial. Mas é uma ferramenta, não é? Uma ferramenta útil em certos contextos. E tu vais formando ali, vais começando a conhecer e a retirar realmente informação relevante para depois construir tudo mais, não é? Para dizeres o que realmente tem valor para este grupo. É isto, é este grupo onde eu vou conseguir maximizar o meu potencial de negócio. E então, o que é que eu lhes vou dar? O que é que eu lhes vou prometer? Como é que eu vou revestir isto? Passa muito por aí. Mas houve uma coisa que mencionaste o tom de voz acabar por ser igual a nós e que é algo que temos de ter cuidado e fazer essa diferenciação.
ao mesmo tempo, eu acho que também vivemos numa fase em que estamos constantemente a partilhamos a nossa vida muito nas redes sociais. Então, ou seja, e a cada vez mais as pessoas gostam de saber quem é que está por trás da marca e o que é que a pessoa e porque é que a marca foi criada. Portanto, eu acho também, ou seja, não fazer essa distinção de uma forma tão grande, acho que também pode ser benéfico. Acho que de haver uma sobreposição entre a marca e a pessoa que criou a marca, ou até depois os funcionários da empresa, acho que é algo que pode trazer grandes frutos. Eu acho que isso nos traz para um nível mais acima, que é o do propósito, que era aquela quando a Anitta começa com o porquê que está a fazer isto. E nós ao longo das séries da Anitta temos falado, e na temporada passada falamos muito com uma série de empreendedores que tinham um propósito bem claro na essência do seu negócio. E esta questão do porquê, do propósito, tem-se tornado cada vez mais relevante. Esta necessidade dos consumidores saberem o que é que está por trás da marca, quais são os valores que estão por trás da marca, quem é que está por trás da marca, esta transparência, este identificar com valores, este identificar com princípios, este saber que há uma causa maior associada, é muito importante, mas não mexe necessariamente com a personalidade da marca, ou seja, tem de existir a essência da marca. Eu acho que quem está a começar um negócio novo e tendo em conta o grau de sofisticação, o grau de exigência que os consumidores e o grau de acesso à informação que os consumidores têm atualmente, não pode descurar esta parte e deve começar por aí. Deve começar com, ok, para estes consumidores, que já identifiquei, que já mais ou menos conheço, como é que eu formulo isto? Como é que eu lhes digo que a minha causa, que este negócio tem uma causa maior, tem um propósito de ser, porque é que existe? E é essa promessa quase intangível que constitui o propósito da marca, que é cada vez mais um ponto de ligação, ou que deve ser cada vez mais um ponto de ligação com o consumidor, tendo em conta as expectativas dos consumidores atualmente. Rita, há pouco falavas da tentação de querer agradar a todos. E era uma coisa que eu também tinha pensado, que realmente no início nós temos essa tentação de querer agradar a todos, porque o nosso produto ou o nosso serviço é tão maravilhoso que é incompreensível que alguém simplesmente não ache que ele é assim tão maravilhoso. E portanto nós queremos agradar a todos. Só que isso acaba por ser uma enorme armadilha, porque tu nunca vais agradar a todos e, sobretudo, nem toda a gente precisa do produto ou do serviço que tu vais criar. E então, uma das coisas que eu acho que é fundamental fazer é, de alguma forma, e acho que isto tem a ver um pouco com aquilo que a Ellie dizia, de a nossa voz não é... Nós não somos a marca, é afastarmos-nos um pouco do bebê. Pronto, apesar de ser o nosso projeto e tal, não é uma parte de nós, não é carne da nossa carne. E, portanto, às vezes é preciso olhar também de uma forma mais afastada e perceber e afunilar muito, 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 porque nós não precisamos de agradar a toda a gente. Nós precisamos de agradar muito a um grupo pequeno de pessoas que é envolvido, que vai comprar, que vai renovar, que vai evangelizar os outros, ou seja, vai ajudar a expandir a nossa mensagem. Portanto, o afunilar é absolutamente fundamental. Aliás, isto fez-me logo lembrar dos idos de, não sei, há 20 anos atrás, quando eu estava a escrever a minha dissertação, e em que os professores o que nos diziam era: isso é muito amplo, é preciso afunilar. E tu afunilavas, isso é muito amplo, é preciso afunilar. E tu afunilavas, isso é muito amplo. E aqui é a mesma coisa. Nós não precisamos de resolver todos os problemas de toda a gente. Nós precisamos de resolver um problema muito concreto, seja ele qual for, muito concreto. Depois a outra coisa que eu também queria dizer, que ela estava a falar daquelas ferramentas que eram usadas sobretudo num ambiente de multinacional, portanto uma empresa muito grande, em que o lançamento de um produto tem um impacto enorme ao nível dos números, não é? Não só ao nível dos números da empresa, como também o impacto na quantidade de pessoas. E infelizmente, quando nós estamos a começar um negócio, raramente temos a possibilidade de impactar a esse nível. Portanto,
que ferramentas é que nós podemos imaginar que sejam acessíveis a quem está a começar e que de alguma forma emulem essas ferramentas da Procter. Assim, de repente, o que eu pensei foi ferramentas gratuitas como, por exemplo, o Google Forms ou o SurveyMonkey para fazer inquéritos. Pensei, por exemplo, em algumas ferramentas do Instagram, se já existe uma conta de Instagram, se já existe algum volume de seguidores, por exemplo, perceber o que é que as pessoas também nos dizem, usar aqueles stickers, usar as caixas de mensagens, por exemplo. E vocês, que outros recursos é que vos vêm assim à cabeça para de alguma forma imitar, recriar esse tipo de ferramentas, mas para pessoas que não têm os recursos das multinacionais? Passa muito por isso, passa muito por inquéritos, mas com cuidado para depois permitir fazer segmentação, não é? Na análise, seguir, assegurar que há perguntas mais objetivas que permitem depois fazer uma segmentação de consumidores ou de potenciais consumidores, mas muito à base dos inquéritos, que depois tentamos circular entre grupos, e chegava a fazer isto mesmo dentro da Procter quando não havia orçamentos para focus groups, em que se fazia questionários mais informais, mais livres e com consumidores reais também, mas dentro do nosso círculo de contactos, fazíamos isso e dirigíamos. Tem de ter muito cuidado e muita objetividade no tipo de questões, como se coloca, não se direcionar as respostas para nos darem as respostas que nós queremos. E, portanto, convém aí ter algum cuidado e assegurar que há alguma objetividade. Muito por aí e muito por observação, quando digo observação, pesquisa de marcas semelhantes, concorrentes, ou segmentos que possam ser concorrentes, que possam oferecer um serviço parecido, e perceber qual é a base de consumidores que lá está. Tentar perceber através da informação que tens nas redes sociais, e as pessoas manifestam-se e comunicam e expressam o que é que lhes agrada, o que é que não lhes agrada, não é? O que é que as motiva, onde é que há reclamações, por exemplo, e aí também é uma forma de objetivamente ir buscar informação para se ir validando. As redes sociais têm essa vantagem de se poder ir testando tudo mesmo antes de ter o produto, efetivamente. Podes ir fazendo alguns anúncios Google Ads ou anúncios em Instagram, em Facebook, em que tu vais percebendo que segmentações é que te funcionam melhor, não é? Onde é que tu tens mais receptividade, onde não tens, e envolves também isso. Depois há outras formas de chegar, por exemplo, se pensares nas ferramentas como o Kickstarter para crowdfunding, também são uma boa forma de auscultares possivelmente o mercado. Precisas estar numa fase mais adiantada, mas também podes ir lançando como conceito e ir percebendo até que ponto é que há interesse ou não nesse conceito. Eu diria que um recurso do mundo digital tens mais formas com menos custos de numa fase inicial ir testando estas ideias. Eu diria também que há uma parte importante, para além das ferramentas, que é, e que tem a ver com esse afunilar que a Billy falava, e faz parte de um dos templates que normalmente uso nesta fase de posicionamento, que é definir exatamente quais são os meus pontos de paridade, quais são os meus pontos de diferença. Onde é que o meu produto, a minha oferta, a minha marca vai entregar o mesmo que outros produtos que já existem, e depois onde é que realmente vou ser diferente. E depois desses pontos de diferença, perceber aqueles que realmente são relevantes e vão fazer com que sejam percebidos como uma proposta de valor, ou maior valor, por uma série de consumidores. Também acho que é importante fazer alguns testes com as pessoas que estão à tua volta, não só com os amigos, quer dizer, ou pelo menos, e mesmo que seja com amigos, que seja de uma forma em pessoas que tens muito à vontade, porque te vão dar um feedback sincero e honesto, e não aquele feedback que, uma vez, como também estavas a dizer com os questionários, em pedir um feedback com a resposta está bom ou não está, não, assim não podes, não vais a lado nenhum, porque acabas por toda a gente vai dizer que sim, que está ótimo, e se puseres os teus olhos de crazy, ainda mais ninguém vai ter coragem de dizer que não está bom. Mas para além dos amigos, também tentar testar, acima de tudo, com pessoas que não estão tão confortáveis e estão por dentro do produto. Pronto, eu falo no meu caso,
que é um produto, ou se for um serviço habituado a utilizar, porque são essas pessoas que também, se calhar, vão-te dar o feedback que mais vai ajudar a ter um nicho de clientes ainda maior. Porque são pessoas que se calhar até acham que é um produto interessante e que é um produto que faz sentido e eles juntarem à sua lista de compras, mas como não estão no segmento inicial, porque tu achas que não usam, se calhar descartas, mas eu por aí acho que não, acho que é bom sempre buscar as pessoas que se calhar tu achas que não iam estar tão abertas à ideia. Uma vez que definimos bem quem é que nós vamos servir, qual é o nosso propósito, depois passamos à criação da marca, que é um momento super divertido, sobretudo para alguém que é designer como eu. Portanto, eu adoro quando me chega a ideia de a minha marca é uma pessoa assim, é uma pessoa assado, ou tem este tipo de exposição, este tipo de mensagem, não sei o quê, e é a parte de pôr isso num visual, que eu adoro. Pronto, é a minha profissão também, não é? E eu acho que essa parte é super marcante, desafiante, divertida, e aqui chegou o momento também, lá está, de contratar alguém que seja especialista nesta parte para nos ajudar. O que é que vocês me dizem sobre isso? Eu adoro fazer esta parte, tenho que dizer. Não é que esteja aqui a fazer o pitch aos nossos ouvintes, mas acho que é uma parte muito gira, que é a materialização. Portanto, as pessoas criam uma série de imagens na sua cabeça e eu não faço leitura de pensamentos, não é? Portanto, eu tento imaginar a forma como eu resolveria aqueles conceitos e os transformaria numa imagem física, mas é uma parte muito gira, porque parece que se está mesmo a parir a ideia. Eu gosto especialmente de acompanhar essa fase. Obviamente que não me atrevo e trabalho sempre com agências, com designers, para depois de fazer essa transformação criativa do que é o posicionamento da marca, do que é a sua personalidade, do que é a sua identidade. No template que faço de posicionamento, na essência da marca, começa por aquela promessa no topo da pirâmide, a promessa que faço ao consumidor, ou aquilo que quero que o consumidor associe à marca. Quando pensar na marca, é aquilo que eu quero que ele pense. Passo depois por esses pontos de paridade, os pontos de diferença, e como é que esses pontos de diferença vão transformar-se de forma criativa, e começo a definir uma parte de personalidade da marca e de tom de voz e de território visual. E a única coisa que eu me atrevo a fazer neste processo, para além do briefing ao designer, obviamente, mas a única parte que me atrevo a fazer e que me ajuda muito a visualizar e a tomar decisões também, são mood boards, em que eu faço 2 mood boards normalmente. Um para ilustrar o meu público-alvo. Qual é que é o meu segmento, qual é que é a persona, a quem é que eu me vou dedicar e que mundo, não é? Como é que eu consigo transmitir o mundo dessa pessoa. E faço outro mood board que é qual é o território visual na minha marca sincero. Começas depois a ver ali um entrelaçar, não é? Porque é natural que depois haja ali um entrelaçar, ou que o mundo que eu imagino para a marca será aspiracional, não é necessariamente uma colagem com o mundo do meu consumidor final, mas pode ser aspiracional. E essa é das ferramentas que eu acho que mais concretiza ou começa a concretizar esta ideia, esta proposta de valor. Depois, assegurar que há um briefing muito claro, muito objetivo e nas mãos de designers competentes que conseguem, não é, capturar a essência da marca e transformá-la de uma forma criativa até chegares à identidade, não é? Até chegares a um nome, por um lado, não é? E o nome já é um processo onde eu me aventuro mais, mas onde depois logotipo, tipografia, todo, texturas, materiais, cores, tudo que vai trazer a marca à vida, depois é trabalho feito por quem tem essa especialidade. E posto isto, estamos quase a ver a marca a nascer. Portanto, quais são as cenas dos próximos episódios? As cenas dos próximos episódios podem passar por concretizar os produtos, a arquitetura da marca, ou seja, que produtos a que pessoas, ou que linhas de produtos, em que canais,
que serviços, como é que isso pode evoluir ao longo do tempo, não é? Começar aqui alguns lives de estratégias de inovação, portanto, arquitetura de marcas, gestão de portfólio e concretizar depois, obviamente, a proposta de valor, não é? Ou seja, quais são os elementos que vão revestir esta proposta ao consumidor, esta oferta ao consumidor. E por fim, também pensar onde é que vais buscar o dinheiro, porque também é importante a parte de como é que vais financiar o teu negócio. Portanto, e mesmo que tenhas, e que sejas milionário ou que acabaste de ganhar o Euromilhões, tens na mesma que perder algum tempo a pensar, porque há várias formas de, em vez de utilizares capital teu, pedires um empréstimo, mas isso deixamos para os próximos episódios, não vamos agora entrar mais. Queremos agora então perguntar aos nossos ouvintes que perguntas têm, que temas é que gostariam também de ver abordados no âmbito da Anita e o Manual de Empreendedorismo, e queremos convidar-vos a partilhar este e os outros episódios com as vossas redes. Não se esqueçam de assinar a nossa newsletter, onde nós anunciamos sempre que há um novo episódio e podemos também introduzir alguns pozinhos de perlim-pim-pim que não encontram em mais lado nenhum. E sigam-nos também no Instagram, em Anita_no_trabalho. Conversem connosco e obrigada a todos aqueles que já o fazem de forma mais ou menos regular, porque é graças a vocês que este podcast também continua. Obrigada! A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como bons aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita e subscrever a nossa newsletter. Ou em Facebook, Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e Instagram air_Billy. Eliana Soares, marketeer e estratégia em Nautil.net e Instagram Alice_in Wonderland e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana! Até para a semana!